Telespectador ao redor do mundo, eu saúdo a sua fé. Que você vença hoje, vença amanhã e vença sempre no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Como você tem passado? Como você tem enfrentado as aflições da sua vida? Como tem ido a sua vida? Como está você com Deus? Como está o seu coração? Lembre-se, quando eu falo coração, estou falando do seu espírito, no espírito do homem, o seu espírito que está dentro de você. Como você está? As tribulações estão atacando muito você e você não sabe mais o que fazer? Como você tem enfrentado tudo isso? Prepare o seu coração para que a palavra de Deus possa entrar em seu coração com poder, graça e autoridade do Espírito Santo. Veja aqui o que Deus irá fazer e será maravilhoso para a sua vida, para os seus entes queridos, para os seus familiares, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Convido você a estar conosco nesse pouco de tempo, a cultuar o nosso Senhor, a exaltar ao nosso Deus, para que você tenha uma vida plena no nome do Senhor Jesus Cristo, através do fogo do Espírito Santo. Convido você a abrir sua Bíblia comigo. No livro de Efésios, sim, no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 6. Diz assim no livro de Efésios 2 e 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Apenas esse versículo para que o Espírito Santo comece a dar andamento para você ser liberto. Para que o Espírito Santo possa dar andamento para a sua cura. Hoje é o dia da sua cura. Hoje é o dia da sua família ser liberta. Então, espere no Senhor. Ouça com atenção o que Deus tem para você. Veja, o versículo de número 6, onde nós lemos, fala muito claro ao respeito de algo importante para o seu coração e para o meu coração. Veja bem, a Bíblia diz que foi Deus que nos ressuscitou. Foi Deus que nos ressuscitou. Ressuscitou a mim e a você. O versículo ele é incrível e inquestionável. Diz assim que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Observe que no primeiro momento a Bíblia diz que Deus nos ressuscitou com Cristo. Com isso há um tema para esta mensagem para o seu coração. O poder da ressurreição. Esse é o tema desta mensagem de hoje. O poder da ressurreição. Qual o poder que tem na ressurreição? O que de fato é isso? Nós iremos ver, ouvir e acompanhar pelo nosso Deus e pelo Espírito Santo, do meu coração ao seu coração, o que Deus tem a falar sobre isso. Mas antes de tudo, nós devemos saber o que é ressurreição. Quando se fala em ressurreição, é trazer de novo ou de volta aquilo que já existia, que agora na verdade não existe mais. É trazer de volta aquilo que existia. Isso é fazer surgir novamente. A ressurreição é fazer surgir de novo. É trazer a vida novamente. É fazer com que aquilo que estava parado, morto, sem utilidade, agora tenha utilidade, esteja vivo, sendo um bom uso ou um bom usufruto na mão do Espírito Santo. Isso é a ressurreição. Então, ressurreição é trazer de volta a vida, ou trazer de volta as coisas. Isso é a ressurreição. Veja, no versículo começa dizendo que alguém, uma pessoa determinada, uma pessoa determinante, há um nome que trouxe você para a ressurreição. O versículo você pode acompanhar na sua Bíblia, diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo. Sim, foi Deus que tirou você da morte e te tornou vivo novamente. Por que novamente? Porque antes de você chegar a esta terra, você estava nos projetos de Deus vivo e viva. Após você vir para essa terra, no decorrer do passado dos anos, talvez você tenha entrado em caminhos maliciosos, caminhos tortuosos e que te levaram a uma ruína.
Ou talvez apenas por você não conhecer os fatos direito e não viver a palavra de Deus, te levou distante do entendimento do que é viver com Cristo. Mas o mais importante é que a ressurreição, ela não só te leva a viver com Cristo, ela te faz viver em Cristo. Isso é que é importante para a ressurreição. A Bíblia diz que este ser, chamado de Deus, ele te trouxe da morte e te colocou agora na vida. Essa vida é chamada de vida divina. Essa vida divina é chamada de Jesus Cristo. A vida divina é Jesus. Agora, o versículo diz que foi Deus que nos ressuscitou com essa vida divina, com Jesus. Foi Deus que nos tirou das trevas e nos ressuscitou com essa vida divina. Significa dizer que a vida que você tem não é sua. A vida que você adquiriu não é sua. A vida que você tinha era uma vida de mortandade. Era uma vida que você estava de fato morta ou morto. E Jesus te trouxe de volta porque Ele é a própria vida. Deus te deu a vida em Jesus. E você agora, com Jesus, pode viver novamente. Você consegue compreender como é importante você entender que, por mais que você pareça que você está sucumbindo, está morrendo, os problemas são fortes, as lutas são grandes, dificuldade financeira, dificuldade no seu lar, dificuldade com o filho, tristeza pessoal, não foi para isso que Deus te ressuscitou. Isso tudo que eu falei faz parte da outra vida, da vida da morte. Aonde você estava inserido? Quando você estava morta, quando você estava morto, lá na morte, naquela morte, a morte da tribulação, é essa morte que eu estou falando. Não é a morte física, é a morte da tristeza, a morte da angústia, sim, a morte de dependência de remédios, a morte de uma enxaqueca crônica sem fim, a morte de uma separação, a morte da depressão. É essa morte que eu estou falando. Você estava lá, mas agora Deus te deu vida com Cristo. Talvez hoje você não se sinta viva ou vivo. Talvez você vai para a igreja e ainda assim não se sente totalmente livre ou vivo. Mas você estava antes da morte. Observe o que Deus tem falado para o seu coração. Se tudo que você tem vivido tem te conduzido à morte, você precisa da ressurreição. O versículo nos mostra que há um poder nessa ressurreição. A ressurreição, ela te traz da morte para a vida novamente. Ela faz você surgir a sua vida novamente. Não é aquela palavrazinha ditada que o mundo fala como mentira, soando, parecendo como verdade. Ah, eu estou bem. Não é isso. Isso não é ressurreição. Talvez você conheça alguém que diz que está bem, que diz que está no controle, que diz que vai tudo tranquilo, está tudo certo, vida que segue. E você talvez conheça essa pessoa e sabe que ela está morta. Talvez você esteja passando por uma parte da sua vida que está morta ou morto. Mas há um poder restaurador na ressurreição. O versículo ele é incrível porque ele abrange a minha vida, a sua vida, o reino físico e o reino espiritual. Lembre-se, eu falo muito nas palavras e nas mensagens que são pregadas. O reino físico não consegue influenciar em nada no reino espiritual. Em nada. Mas o reino espiritual influencia em tudo. Tudo que você pensar, o reino espiritual está envolvido.
Então significa dizer que a faculdade mental que você adquiriu, ou a faculdade psicológica, a experiência, o entendimento, ele não é nada comparado a um reino chamado de reino espiritual. Lembre-se, já falei isso em outras mensagens, reino é uma demarcação, um local, uma localização. Então, reino espiritual é de fato onde age os espíritos, seja espírito maligno ou espírito divino, os anjos estão também agindo lá. Então, observe, a ressurreição, ela de fato tira de você, arranca de você tudo que é morte. Lembre-se, eu não estou falando da morte física. Sim, eu estou falando daquela morte de você pensar em suicidar-se. Isso é um espírito maligno de morte. Eu estou falando da morte de que você não consegue mais ter paz. Você é casado, você é casada, e você tem família, mas ainda assim há uma inquietude, uma inquietação. Você não tem paz. É dessa morte que eu estou falando. Eu estou falando da morte que você trabalha o dia todo e todos os dias e ao final do mês você recebe o seu salário e 3, 4 dias depois você não vê mais nada em suas mãos e fica desesperado, não sabe mais o que fazer. Eu estou falando dessa morte. Eu estou dizendo que Jesus pode arrancar toda tentativa de morte. A ressurreição, ela traz um poder curador. Eu estou falando dessa morte onde há uma enfermidade no seu sangue, nos seus ossos, sim, nos seus rins. Você tem passado por hemodiálise. E poucas pessoas sabem de fato o que é isso. Isso é uma morte para você. Ah, não, mas eu estou acostumado a viver com isso. Eu não estou falando de costume. Eu estou falando de morte e de vida, ressurreição. Eu estou falando daquela criança, daquele jovem adolescente, que talvez seja você, de uma senhora, de um senhor, um amigo que você conhece, um parente próximo, que está no hospital agora. Eu estou falando desta morte. Eu estou dizendo que há um poder na ressurreição. E um ser, ele teve a capacidade, o entendimento, o amor necessário para arrancar você da morte e trazer para a vida divina. A vida divina que eu falo é Jesus. Não há outra vida a não ser em Jesus. Significa dizer que tudo que você busca, se não for de Jesus Cristo, não é vida. Você pode estar acostumada a qualquer coisa. Sem a vida divina, você ainda não ressuscitou. Você pode ser um pastor, você pode ser um presbítero, você pode ser um diácono, quem você queira que for. Você pode ter a mais alta titularidade no mundo eclesiástico. Mas se ainda assim reina a morte, você precisa passar pela vida divina. Eu não falo de aceitar Jesus como o seu salvador, eu creio, eu aceito, lá, lá, lá. Não estou falando disso. Isso é até bom e muito bonito. Eu estou falando daquilo que de fato transfere você de um poder chamado de morte e te torna ressurreto com Cristo. É disso que eu estou falando. O versículo, ele diz algo importante. Ele continua dizendo assim: então Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você for acompanhar no capítulo de número 1, no versículo 20 do mesmo livro, no livro de Efésios, você vai ver que Deus agora nos iguala em autoridade, domínio e lugar. Aonde está Jesus Cristo? Eu vou ler para você. Versículo de número 20 diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Uau! Uau! Jesus agora foi ressuscitado dos mortos.
Versículo 20 do capítulo de número 1. Uau! Observe, a Bíblia diz esse poder, essa força, essa autonomia, essa autoridade ele exerceu. Está escrito assim: em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Uau! Glória a Deus por isso. Você consegue ver a semelhança do versículo? Versículo de número 6 diz assim: Deus nos ressuscitou, agora somos nós. No versículo 20 foi Jesus, agora somos nós. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar aonde? Nas regiões celestiais. Agora, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu já falei em uma outra mensagem, em uma outra pregação, que com Cristo e em Cristo são coisas diferentes. Talvez você tenha sido ressuscitado com Cristo, mas está faltando estar em Cristo. Lembre-se do versículo: porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ou velhas se passaram e eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Observe esse versículo. Aquele que está, localização, em Cristo. Não diz aquele que está com Cristo. Nova criatura é. Você só se torna nova criatura se você estiver em Cristo, inserido em Jesus Cristo. Você pode ter o entendimento litúrgico que você tem, o entendimento doutrinário, o entendimento teológico. Mas se você estiver com Cristo, você ainda não entendeu o que é a ressurreição pela vida divina. A vida divina é Jesus Cristo. E no versículo de número 6, iguala-nos em lugar, em posição, em altitude, como que de Cristo. Não é que você toma o lugar de Jesus e se torna Jesus, não é isso. É que você agora, com a mesma autonomia e autoridade no poder do Espírito Santo, você foi arrancado, tirado da morte e ressurreto em Jesus Cristo. Então, todas as vezes e todas as situações que você tem enfrentado, que você fala no nome de Jesus, é o Espírito Santo que vem para te auxiliar. O Espírito Santo vem para te ajudar, porque agora você foi ressuscitado com Cristo e agora você está em Cristo nas regiões celestiais. Uau, esse versículo é muito bonito. Ele é muito incrível. Você está acima de todo tipo de enfermidade. Sim, você está acima de todo problema. Você não precisa mais ficar olhando e dizer: minha diabetes. Porque a minha diabetes está descontrolada. Sua! A diabetes faz parte da outra vida que é a morte. Mas o meu triglicerídeos está afetado. Afetado? Ali faz parte da morte. Mas é porque eu tenho uma doença no meu sangue. O seu sangue agora tornou-se o sangue de Jesus Cristo, quando Deus foi Deus, que pega você e te coloca no lugar de ressurreição na vida divina que é Jesus. Essa vida divina chamada Jesus Cristo está acima de qualquer doença ou enfermidade. Esta vida divina está acima de qualquer problema. Esta vida divina chamada Jesus Cristo está acima de qualquer demônio. Esta vida divina chamada Jesus Cristo está acima de qualquer situação que você tenha em seu casamento. Agora, quando Deus te ressuscita e te traz para a vida divina e você continua com os problemas ainda assim, mesmo aceitando a Jesus como seu Salvador, ainda assim, você está na vida de morte. Jesus quer arrancar esse entendimento que você não tem a cura, ou que você ainda não alcançou essa cura, e te mostrar que a ressurreição há um poder nela. Mas você precisa
entender esse poder. Porque senão você não vai conseguir compreender nada da palavra de Deus. Você vai folhear a Bíblia, ler, vai para a igreja, aí os pastores pregam, todo mundo prega, no nome de Jesus, e nada vai acontecer. O poder da ressurreição é que vai transportar você do reino da escuridão, do reino da morte, para o reino do seu Filho amado, aonde é a vida. Sim, uau! A palavra de Deus ela é muito clara. Observe o que está escrito. Veja comigo em João. João no capítulo de número 20. Veja comigo, acompanhe comigo. João no capítulo de número 20. Diz assim no versículo de número 14. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Nós estamos falando de Maria Madalena, uma das mulheres discípulos de Jesus que correu ao sepulcro e foi ao encontro saber o que tinha acontecido. Ela de repente vê dois homens, dois anjos, e esses anjos ele diz que está procurando. E depois ela se volta e vê Jesus e ela não o reconheceu. Talvez você seja um cristão que não reconhece a autonomia, o poder, a autoridade do Espírito Santo. Talvez você vai para a igreja todo domingo. Como muitos dizem, vai fazer uma recarga. É que nem um crente celular. Vive fazendo recarga. Não, você tem que ir para a igreja para se recarregar para a semana toda. A recarga espiritual é quando você é arrancado do reino da morte e transferido como ressurreto na vida divina. Talvez você não consiga reconhecer Jesus em nada. Eu perdi alguém. Estou com uma dor profunda. Aonde eu posso reconhecer Jesus? Estou com alguma enfermidade. Aonde eu posso reconhecer Jesus? Sabe, hoje a vida cristã ela ficou reduzida a meros acasos. Um caso, outro acaso. Mas isso é coisa do acaso, acontece. A vida cristã, ela ficou reduzida ao passado. Não, antes, na época de Paulo, na época dos primórdios da igreja, acontecia. Não. Acontece agora. Acontece hoje. A transferência do poder de unção, da ressurreição. A ressurreição tem um poder. Mas talvez como Maria, você não está conseguindo enxergar e ver claramente. Talvez você não esteja conseguindo ver o que Deus tem para te mostrar. De novo, eu vou falar o que eu sempre falo. Ler a Bíblia não é tão importante. É necessário ler a Bíblia. Mas o mais importante é você viver a palavra. Porque talvez você conheça pessoas que conhecem a Bíblia inteira. Já leram 2, 3, 4 vezes e ainda assim estão na morte. Então ler a Bíblia, você só consegue ler a palavra de Deus. Lembre-se, eu sempre falo sobre isso, lembre disso. Aqui na minha mão existem 2 tipos de Bíblia. A Bíblia, livro, que é a Bíblia Sagrada. Se você lê a Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo, você vai ler apenas histórias. Você vai folhear, vai ver a história de Jesus, você vai ver a história de José, a história de Paulo, e nunca vai ter efetividade sobre a sua vida, nunca vai arrancar a enfermidade do seu corpo, nunca vai tirar o espírito maligno geracional de você, porque você está lendo palavras. Por isso que você deve reconhecer o que não aconteceu com Maria. Ela olhou para Jesus e não reconheceu e disse: "Oh, Senhor, se você pegou o corpo do meu Senhor, me mostra onde está." Talvez você tenha corrido para um lado para o outro, pedindo: "Pastor, me ajuda, pastora, me ajuda, apóstolo, me ajuda. Socorro, liga para alguém, me ajuda." Primeira coisa que você deve fazer: reconheça Jesus. Reconheça a vida divina. Leia a Bíblia com o auxílio do Espírito Santo. Permita que Deus, como diz em Efésios 2:6, tire você do local de morte e venha ressuscitar você com Cristo.
depois pegar você e levar você para perto de Jesus, e aí você ficar em Cristo Jesus nas regiões celestiais. O seu corpo pode estar aqui, mas o seu espírito deve estar em Cristo Jesus. O seu corpo e a sua alma deve estar com Cristo, mas o seu espírito deve estar em Cristo. Se assim você fizer, todo tipo de morte será retirada de você. Lembre-se, a morte com que eu falo não é apenas a morte física. É aquela discussão interminável familiar. É aquela doença que nunca passou. É aquela dor, amargura na alma que nunca cessou. Eu decreto no nome de Jesus. Eu decreto e declaro no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo que todo espírito de enfermidade, todo espírito maligno das trevas, para fora no nome de Jesus. Receba agora o impacto do poder do Espírito Santo. Que o poder da ressurreição entre em seu corpo. Que o poder da ressurreição entre na sua alma. Que a ressurreição de Cristo entre no seu espírito. Que você vá com Cristo para as regiões celestiais. E em Cristo Jesus você seja liberto agora no nome de Jesus. Seja liberta agora no nome de Jesus. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu decreto sobre a sua vida. Diga comigo. Eu decreto e declaro na minha vida. Eu decreto e declaro na minha vida a libertação completa no nome de Jesus. A libertação dos seus familiares agora no nome de Jesus. A libertação do seu corpo no nome de Jesus. Todo espírito maligno de enfermidade para fora no nome de Jesus. Todo espírito maligno de raiva para fora no nome de Jesus. Todo espírito maligno de decepção para fora no nome de Jesus. Que você sinta o poder da ressurreição. Sinta esse poder agora. Sinta esse poder agora. Você não precisa estar num ambiente, numa igreja. Você só precisa estar conectado com Jesus. Sinta esse poder da ressurreição agora. Sinta o poder da luz da ressurreição. Sinta a luz agora no nome de Jesus. Receba a ressurreição. Receba a ressurreição no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. É na autoridade que há no nome de Jesus. Receba agora em seu coração. Deixe entrar, deixe entrar. Saia do reino da morte. Toda morte por enfermidade, eu retiro agora no nome de Jesus. Toda morte por uma doença, eu retiro agora no nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito de Deus. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Sinta-se abençoado. Sinta-se ressuscitado. Ressurreto em Jesus. Que Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Essa é a oração. Assim eu oro. No nome de Jesus.